CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos amigos aqui presentes. Bom dia aos companheiros de casa também que nos assistem. Vamos iniciar a nossa reunião do sábado, pedindo sempre a gentileza de quem puder baixar a campainha do telefone para que não toque durante o nosso estudo. Hoje o nosso estudo será feito pelo nosso companheiro Agalhardor. Durante o passe, o nosso companheiro Carlos vai nos falar sobre o Evangelho. E nós lembramos sempre que hoje, sábado, nós temos essa nossa reunião de agora, das 10 horas, e temos a reunião das 5 da tarde. Durante esse horário agora, das 10 horas, nós temos lá atrás, no telheiro, funcionando a nossa obra social Antônio de Aquino. Todos chegam aqui por volta de 7h30, 8 horas, e ficam até o meio-dia. Todos, ao chegarem, tomam café da manhã, os assistidos, e 11 horas, 11h30, todos almoçam. Por isso, nós pedimos sempre, vou começar com meus pedidos, por isso que a gente pede muito o auxílio de todos, quem puder colaborar. Todo mundo sabe o que é que a gente toma no café da manhã, na nossa casa, é assim também aqui. São muitas famílias, mais de 300 famílias que nós ajudamos, então nós precisamos de muita ajuda. Para o almoço, a gente sempre pede legumes, frango, macarrão, fubá, tudo que a gente tem em casa, feijão, arroz, certo? O que a gente pode colocar também na cesta básica, a gente coloca na cesta básica. Então, sábado de manhã, nós temos a nossa obra social. Temos a nossa reunião pública de quarta-feira. Quarta-feira nós temos às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o passe de cura, nos 2 horários. Então, a gente sempre pede às pessoas que precisarem, que cheguem meia hora antes, na reunião das 3, chegue 2h15, 2h20, por aí, para receber o passe de cura. E a gente sempre comenta como é que funciona isso, né? A pessoa está com alguma dificuldade, seja ela uma dificuldade física, seja uma dificuldade emocional, que após a reunião pública que permaneça no seu lugar, que um responsável pela casa, eu também me coloco à disposição de quem precisar, a gente vai conversar para ver da necessidade do passe de cura e para mostrar como é que funciona o trabalho, os horários, como que a pessoa tem que agir no dia de tomar o passe de cura, que é muito importante essa conscientização. E muitas vezes a pessoa não necessita tanto do passe de cura, ela precisa mais de um acompanhamento nosso, a gente está sempre à disposição para conversar. Ela precisa vir mais vezes à casa. A doutrina espírita, ela exige de nós um acompanhamento mais frequente. A gente nunca vem à casa uma vez por semana, né? Que a gente não pense que vindo à casa uma vez por semana, tomando passe, tomando um copinho de água fluidificada, que nós vamos resolver as nossas dificuldades. A gente precisa vir mais vezes. A gente precisa fazer os cursos da casa. São muito importantes. Estudar a doutrina espírita é um grande remédio para as nossas dificuldades. E nós temos cursos aqui a semana toda, o dia inteiro. Todos os dias tem cursos, tem os horários disponíveis. Cada um vai ver o dia e o melhor horário para vir à casa. Nós temos aqui, também aqui na minha mão, uma relação de cursos. Quem quiser saber. Estamos chegando ao final do ano, mas não precisa esperar chegar janeiro. A gente pode começar a fazer o curso até amanhã, se quiserem. Nós temos curso também domingo, o curso do Newton às 8 horas da manhã, das obras de Ivone Pereira, e às 9h30 o Evangelho comigo, e vamos para aí fora. De segunda-feira em diante é de manhã, de tarde e de noite. É só a gente querer. E é muito importante isso. A doutrina espírita, ela funciona muito bem, quanto mais a gente estudar.
Vocês reparem que aqui na mesa, cada reunião pública tem um trio aqui diferente, né? São pessoas que se oferecem para estar aqui naquele dia, naquele horário, mas nós temos aqui o orador, hoje é o galhardor, na quarta-feira são outras pessoas, hoje de tarde já vai ser outra. Nós não temos assim um dirigente exclusivo, uma única pessoa a quem a gente possa se dirigir. Por isso nós temos os cursos, nós somos orientados pelos cursos. Então a gente sempre aconselha que quem estiver começando, comece pelas obras de Kardec, muito especialmente pelo Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, e depois a gente vai fazendo os outros cursos todos. Tem todas as obras de Kardec, tem de Leon Denis, tem de André Luiz, tem de Ivone Pereira, e vai por aí afora. E vamos estudar. Isso faz um bem enorme para a gente. Nos acalma, nos equilibra, nos esclarece com relação às nossas dificuldades, os nossos pensamentos que de vez em quando se desvirtuam, os nossos sentimentos que nem sempre são os melhores, mas a gente aprende a corrigi-los e a equilibrá-los. Então, vamos estudar. Temos ali a nossa livraria, com uma quantidade grande de livros. Todos os livros que são dados aqui em cursos nós temos na livraria, a preços muito bons. Quem não puder pagar à vista, pague em 2, 3, 4 vezes, do jeito que puder. Bom, está chegando o Natal, nós temos ainda ali fora bolsinhas de Natal. Ficará uma pessoa ali após a reunião pública responsável pelas bolsas e a gente vai escolher uma bolsinha de um menino, de uma menina, da idade que tiver ali, ou que a pessoa preferir, que escolher. As bolsas não estão saindo muito caras. Ainda nós estamos aí, hoje é dia 1º de outubro, nós temos que entregar a bolsa até 26 de novembro, então tem bastante tempo para a gente fazer nossas comprinhas, né? Vai comprando, é coisa pouca, é camiseta, shortinho, um chinelinho, qualquer coisa que a gente puder, a relação está na bolsa. E vamos colaborar, é uma alegria muito grande na festinha de Natal, as crianças receberem a bolsinha de Natal com um brinquedinho dentro, que na grande maioria das vezes é a única coisa que eles recebem no Natal, é a bolsinha que o SEAP oferece. Então, o que a gente puder colaborar, vamos colaborar, certo? Eu já pedi um bocado de coisa, né? Então, agora vamos começar. Nós vamos ler o Evangelho, a nossa página de abertura. Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 14, caridade para com os criminosos. Eu vou ler um pedacinho e todo o item 14 vai ser explicado na hora do passe pelo companheiro Carlos. É uma mensagem de Elizabeth de França, uma mensagem dada em 1862, e nos diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpado do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo pela grande oportunidade que temos de começar tão bem o nosso sábado e pedindo sempre, Senhor, que permita que nossos anjos de guarda estejam junto de nós, nos amparando, nos protegendo. Que permita que os espíritos amorosos que trabalham incansavelmente no nosso SEAP, na nossa casa de amor,
que possam também prestar o seu auxílio a cada um de nós. Nós que estamos aqui no salão, nós que estamos de casa, acompanhando a nossa reunião, a todos que estão lá no telheiro, os companheiros que estão evangelizando, as crianças, os jovens, adultos, que todos nós possamos nos sentir abraçados por esses espíritos amorosos, que todos nós possamos sentir, Senhor, a Tua mão misericordiosa nos envolvendo, passando sobre nossas cabeças. Então, Jesus, lembrando sempre da Tua imagem de amor, nós pedimos a Tua permissão, a permissão desses espíritos amigos e a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje o nosso estudo vai ser uma homenagem ao nosso mestre Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro, por isso nós vamos passar a palavra direto ao nosso companheiro Agalhardor. Que Deus o abençoe, Agalhardor. Bom dia a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós, para que nós possamos entender o que os espíritos, nossos amigos espirituais, querem passar para o dia de hoje, para cada um de nós. Como a nossa querida irmã disse, Allan Kardec, nosso querido irmão Hipólito Leon Denis Arrivaio, conforme nos disse o nosso querido irmão Camille Flammarion, é o bom senso encarnado. Assim, nós falarmos de Kardec, como a irmã disse, nós temos vários cursos na casa para que nós possamos estudar Kardec. O que nós vamos falar hoje aqui é 1%, se conseguirmos falar a respeito desse grande missionário que veio à Terra para orientar e trazer a doutrina dos espíritos, a doutrina do amor, do esclarecimento para cada um de nós. E eu acredito que durante 50, 55 minutos, nós vamos trazer bem o entendimento do que quer dizer para nós a doutrina espírita, embora hoje está bem prático, nós fazemos as pesquisas na internet. Então, aí nós vamos saber que nós tivemos um espírito superior no meio de nós, nos orientando e automaticamente também sendo criticado por nós. Que faz parte do ser humano, não entender, aí critica. Como a doutrina fala para nós, para criticar, temos que estudar, temos que entender, temos que ter conteúdo para. Conforme a doutrina espírita, conforme todos os outros assuntos que nós falamos dentro da nossa sociedade. Então, a doutrina espírita é o nosso cristianismo trabalhado. Mas antes da doutrina espírita, antes de 1848, que foi o surgimento do evento com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, lá foi um evento que aconteceram com elas. Então, a doutrina espírita, ela pipocava aqui e acolá em vários países e estados. Mas não tinha, assim, um determinismo, uma orientação de como proceder. Tanto é que lá em 1848, a doutrina surgiu de uma forma aleatória, através das brincadeiras das nossas queridas irmãs. Mas antes, assim, de surgir a doutrina espírita, através dessa brincadeira, elas trouxeram para o povo. Foi um alvoroço na época, espírita, alguém falando conosco, trazendo entendimento, sim e não, e etc. Como nós também falamos, como no livro dos médiuns fala para nós temos que estar sempre envolvidos com a doutrina, partindo do princípio que todos nós somos médiuns, nós temos que ter uma orientação sempre sólida do nosso lado. Essas nossas queridas irmãs passaram a ser, assim, obsidiadas por esses espíritos também. Tanto é que
elas, certa feita, um determinado jornalista ofereceu $1.500 a elas para que elas dissessem que a doutrina espírita era uma fraude, como já tinha acontecido em muitos outros eventos. E Margarete assim o fez, que a doutrina era uma fraude. Assim sendo, passaram-se os tempos, houve a dedicação de Kardec, que nós vamos trabalhar, e em 1888 a Margarete fez de tudo para voltar à doutrina, ir nos jornais, dizendo que ela foi ali desacreditada, ela foi envolvida para falar que era fraude, que a doutrina espírita não era um fraude, mas ela passou a ser desacreditada. E aí ela veio a desencarnar por alcoolismo. Então, nós observamos que a doutrina espírita está sempre presente conosco, só que nós não dávamos o devido valor a ela. E a gente não dando o devido valor, nós somos submetidos àqueles irmãos que não querem também o progresso da doutrina. Aí nós somos levados à fascinação, à parte obsessiva e etc. Então, voltando para os princípios da doutrina espírita, Jean-Jacques Rousseau, ele tinha uma compreensão dos estudos da época. Ele já tinha um entendimento de que, para que tenha-se um verdadeiro homem no futuro, teriam que evangelizar e educar as crianças. Então, ele já trabalhava, Rousseau já trabalhava na ideia de orientar as crianças, fortalecer as crianças dentro da sua iniciativa solta e não direcionada pelos seres humanos. Porque quando o ser humano direciona uma pessoa, ele tem que saber para direcionar. E muitos pais não sabiam como direcionar aquelas crianças. E o nosso querido irmão, Jean Heinrich Pestalozzi, da Suíça, ele fundou o Instituto Pestalozzi. E que ele trouxe essas ideias também de Rousseau para o instituto dele. Sabendo que Rousseau foi um menino totalmente desamparado, os pais morreram muito cedo. Pestalozzi também, os pais desencarnaram ele em tenra idade. Então, ele pegou aquelas ideias de Rousseau e trabalhou essas ideias dentro do seu instituto. Que ideias são essas que ele trabalhou? Que incentivava a criança a desenvolver suas habilidades naturais e inatas, de forma que a criança se desenvolva de dentro para fora. Deixar a criança mostrar-se quem é e ali sim, ir direcionando as crianças, que foi o Instituto de Verdun. Instituto esse que dentro dessas características, todas as crianças do mundo, vamos assim dizer, até do Brasil, foram canalizadas para lá para estudar. Então, ele tinha esse instituto, diante da sociedade do planeta, ele era o destaque na orientação das crianças. Então, todos os pais querem o melhor para os seus filhos. Então, enviaram para lá todos os filhos, aqueles que pudessem, para ser orientados. E aqueles que moravam lá próximo e que não pudessem, ele também tinha uma cota para todos aqueles que não tinham condições de angariar os estudos, que ele também era um filantropo. Então, funcionava assim o Instituto, de 7 horas da manhã até 8 horas da noite, com assistência de professores. E assim foi desencadeando esse aprendizado das crianças. Aí, voltamos agora para o nosso querido irmão Hipólito. Quando, fazendo uma pausa na espiritualidade, Jesus fez uma reunião e disse, está na hora de, o povo já está adulto no entendimento, temos que enviar a codificação espírita. Assim sendo, nosso querido irmão se apresentou para que aqui viesse, para trazer, na qualidade de missionário, aqui veio para trazer para nós essas informações, essa doutrina que é a doutrina espírita. Assim ele veio
como nossa irmã disse, nasceu em outubro, 3 de outubro. E aos 10 anos de idade, os pais dele canalizaram ele para esse instituto de Pestalozzi. E lá ele ficou até os 20 anos de idade aprendendo. E lá mesmo ele se destacou porque, na qualidade de monitor, o aluno que não conseguia captar as informações, as instruções, ele os orientava na qualidade de monitor. E ele, quando lá saiu, formou-se em bacharel. Então, nós falamos muito e nós temos que atentar muito para esse detalhe. Todos nós, quando aqui viemos, nós não viemos solto, nós não viemos como um balão solto. Todos nós viemos direcionados na qualidade de um missionário. Nem que seja um missionáriozinho, mas todos nós temos uma missão aqui no planeta Terra. Então, além de termos a missão, também temos a assistência desses benfeitores espirituais que querem o sucesso da nossa tarefa e automaticamente nossa também. Então, ele lá fazendo tudo aquilo lá, se formou, está na hora de sair fora, voltou-se para a França. Voltou para a França e lá, uma coisa que ele se beneficiou, da qualidade de bacharel, lá falava-se 4 línguas, era o alemão, a inglesa, francesa e o italiano. Então, com essas informações, com essas línguas dentro de si, ele começou a fazer tradução de livros na França. Então, na França, ele fazendo essas traduções, em 1823, ele lançou um livro. O livro é Curso Teórico e Prático sobre Aritmética. Livro esse que revolucionou todos os ensinos da França, dos países ali da redondeza, bem como o Brasil também. Esse livro, hoje ainda lá, ele ainda é orientado, levado às escolas para as crianças. Aí, ele foi na qualidade de professor, ele era pedagogo, professor, bacharel, tinha essas qualificações. Então, em 1832, aí ele conheceu uma pessoa que veio a fortalecer muito a ele na sua dinâmica de vida. Porque todos nós temos alguém para nos ajudar, para nos amparar. Amparos mútuos. E essa pessoa foi a nossa querida Amélie Gabrielle Boudet, como ele a chamava, a Doce Gabi. Ele casou-se com ela era professora, já tinha 3 obras lançadas, e essa irmã, ela veio a dar um fortalecimento na doutrina espírita. Fortalecimento esse que ela o ajudou durante ele presente, encarnado, como também depois de desencarnado também. Ele deu continuidade à obra. E quando Hipólito desencarnou, ela automaticamente deixou todas as obras para a nossa Associação Parisiense de Estudos, como está até hoje. Então, casou-se e tal. Em 1835, de 1830 a 1840, ele passou a fazer filantropia, ministrando aulas de grátis àqueles queridos irmãos que não tinham condições. E assim passou-se. Em 1848 surgiu, conforme eu disse aqui antes, o evento da doutrina espírita. E nesse inteirinho ele já estudava também o magnetismo. Ele não deu muito atenção. Já em 1853, ele ouviu falar, através de seu amigo Fortier, de que ele estava indo em uma reunião, que a mesa pulava, a mesa falava, a mesa girava para lá e para cá. Isso aí é normal, qualquer um faz isso, porque o magnetismo está presente no nosso planeta, e isso acontece. E deixou passar a informação e continuou nas suas tarefas. Aí, certa feita, passou uns 6 meses, o senhor Fortier encontrou com ele novamente e falou assim: olha, além das mesas girar, ir para lá e para cá, elas pensam e respondem. Não, aí tem alguma coisa errada, que jamais um objeto pensará.
Então, dentro desse contexto, ele foi convidado a ir a uma dessas reuniões. Reuniões essas que aconteciam da seguinte forma. A pessoa ia para lá e perguntava: eu vou casar? Quantas moedinhas eu tenho no bolso? Onde eu deixei meu... cavalo na época, não sei. Onde eu deixei lá o meu instrumento que me transporta? Qual o nome de fulano? O que é que eu tenho em casa? O que é que eu tenho isso e aquilo? Então ele observou aquelas perguntas, via que as respostas que eram dadas não eram ministradas por seres humanos, ele viu além do ser humano. Então ele parou, pensou e começou a já elaborar algumas perguntas e levar para essas reuniões. E ele fazia essas perguntas e lá eram respondidas com a cesta de bico, que é chamado, que aqui botava um lápis, ou então uma cesta peão, que ficava um lápis no meio, os médicos colocavam a mão e ali ficava rodando e dava a resposta na qualidade de sim e não. E assim foi montando aqueles estudos dele. Só que, à medida que ele chegava para falar a respeito do ensino, aqueles espíritos ali, zombeteiros, que não queriam nada com a informação lógica, brincalhões, esses espíritos automaticamente foram afastando daquelas reuniões e automaticamente vinha de encontro aos espíritos que tinham a responsabilidade diante de Kardec, na época que ele veio, para trazer a doutrina espírita. Assim, ele começou então a fazer as perguntas inteligentes e receber ao mesmo tempo as respostas inteligentes do livro, que veio a formar o livro dos Espíritos. Assim sendo, Hipólito começou fazendo essas reuniões e recebeu da família Baudin, que era onde ele fazia essas reuniões, ele recebeu cadernos e informações a respeito de tudo aquilo que eles já estavam fazendo ali há algum tempo. Óbvio que esse que falava: minha moeda tem no bolso tanto, ele descartou. Qual é o nome da mulher que eu vou casar? Ele descartava. Essas perguntas cholas, ele descartou todas elas e ficou com aquelas perguntas mais sérias, que ele via que tinha conteúdo, que tinha razão de ser. Então, nesses cadernos, ele começou a fazer um trabalho e um estudo. Então, nesse estudo, nesse trabalho que ele fez, ele chegou à conclusão de que ele fazia aquilo por pesquisa, quer saber. Só que, certa feita, quando estava na mesa de bico, um espírito chamado Zéfiro chegou. Quando falou: o Zéfiro está aqui, a mesa de bico se direcionou a ele e fez uma menção a ele, uma menção de respeito. Ele desconsiderou aquilo e foi avante. Então, dentro desses contextos, de ele fazer aqueles estudos, se trabalhar, ele recebeu uma mensagem dos espíritos que disse que ele teria que publicar aquelas obras. Publicar como essas obras? Minha finalidade aqui não é outra. Não, mas você terá que publicar essas obras. Então aí ele começou já a trabalhar essas ideias, formando um livro para que ele pudesse, então, trabalhar na publicação desse primeiro livro que iria surgir no planeta direcionado. Aí, ele fazendo esse trabalho todo, o livro estava pronto, e ele, de muitas outras coisas que aconteceram, até que o livro fosse elaborado, ele passou a perguntar aos espíritos qual o nome que ele daria àquele livro. Aí falou: experiências espíritas e tal. Tudo bem, então eu farei isso. Mas eu não vou publicar esse livro no meu nome. Ali, ele já denotou-se, diante de todos aqueles que ali estavam, uma pessoa responsável. Como que eu vou colocar o meu nome em uma coisa que não me pertence? Não é minha, a origem não fui eu. Aí ele se lembrou de Zéfiro. Então, em uma dessas reuniões, ele falou: o que é que você quis dizer naquele dia comigo? Aí Zéfiro pegou e disse para ele: nós
já nos encontramos no ano 52 a.C., nas Gálias. E lá você foi um mestre, um sacerdote druidas, e eu era o seu subordinado. E o seu nome era Allan Kardec, em 52 a.C. 100 anos, quer dizer, há 152 anos antes de Cristo, os gauleses, houve uma guerra e os gauleses ganharam essa guerra. Depois eles passaram a dedicar-se inteiramente ao aprimoramento e ao conhecimento das leis naturais, que são as leis de Deus, e tiraram do contexto deles qualquer coisa que viesse a ser violência. Em termos de exército e tal, eles tinham uma minoria só para defender, dentro da necessidade, ali a área deles. Então, em 52, já estava havendo naquela época a invasão novamente dos romanos através de Júlio César, e veio ele, como muitos dos outros, a desencarnar. Desencarnaram Júlio César e muitos outros, que acredito que praticamente estamos aqui, para ouvir, fez com que todo aquele povo desencarnasse, povo esse totalmente sem armas, para se defenderem. Então a gente fica observando que, naquela época, as Gálias, os gauleses, hoje é a França. Já era um país ali circunvizinho ali dos franceses. Então tudo aquilo ali hoje pertence à França. Então são os franceses que na época já estavam ali buscando o seu canto, etc. E nessa primeira guerra que houve, muitos evadiram daquele lugar. Muitos foram para a Palestina. E na segunda, quando houve a segunda, muitos morreram e outros também se disseminaram, indo para os Estados Unidos e outro lugar. Então aí a gente observa, a gente estudando, quando a gente fala nos flagelos, quando a gente fala nas guerras, olha o que aconteceu. Quando houve esse flagelo lá, essa guerra, todos, cada um foi para a Argentina, outro para outra. Onde houve a maior incidência de povo querendo se acertar diante de Deus, diante das leis? Na Palestina. Então, se eu soubesse da lei de Deus, da lei moral, eu ia incluir ao outro que ele também o fosse. Ali havia os embates, mas sempre vence o amor. Tanto como na Segunda Guerra também. Então, quando ele foi para publicar o Livro dos Espíritos, vamos dizer assim, nós vamos para o Japão. Se nós vamos para o Japão, qual a primeira coisa que nós vamos nos preocupar? Qual é o idioma que fala lá? Como que eles procedem? Como que eles vestem? Como que eles comem? E quando Hipólito começou a fazer todas essas perguntas que a gente vê no Livro dos Espíritos, são perguntas sábias e sólidas. Então, como que esse espírito fala? Eu estou indo para casa, no país dos vizinhos que eu desconheço. Então, eu tenho que ter algum respaldo, alguma resposta para que eu saiba até o que perguntar. E assim foi acontecendo. Então, nesse surgimento do Livro dos Espíritos, quando afastou todo esses irmãos zombeteiros, os espíritos que ali estavam de conhecimento diz: coloca uma mão, um lápis na mão do médium. Então, quer dizer, deixou-se a brincadeira e passou a ser uma coisa séria. Aí surgiu o Livro dos Espíritos. Surgindo no Livro dos Espíritos, muitos perguntam para nós. Surgiu o Livro dos Espíritos, o primeiro lançamento foi com 501 perguntas e respostas. Livro dos Espíritos significa codificação. A gente pode observar que cada pergunta, elas são muito bem elaboradas, bem como as respostas.
Tanto é que são tão bem elaboradas que ninguém conseguiu, a Igreja Católica e muitos outros, o credo e tal, ninguém conseguiu desmistificar a doutrina espírita. A doutrina espírita não tem, eu acho, é a seriedade de Jesus diante de seus irmãos, ou seja, nós. Pode buscar todas as perguntas e respostas que nós temos na nossa vida, é só olhar o Livro dos Espíritos que nós temos. Aí, com essas 501 perguntas, consolidou-se o Livro dos Espíritos e foi lançado 1.500 obras. Mas antes de lançar essas 1.500 obras, Hippolyte foi, já na qualidade de Allan Kardec, porque, na verdade, morreu Hippolyte de uma forma e nasceu Allan Kardec de outra forma, em 18 de abril de 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos. Ele foi para publicar o Livro dos Espíritos e ninguém queria publicar porque as gráficas não queriam publicar, porque já era coisas comuns, qualquer um publicava aquilo, estava totalmente desacreditado. Então a gente vê como que a espiritualidade interage junto a nós. Ele falou, não, mas você pode publicar que eu pago. Aí, um parco recurso que ele tinha, ele pagou essa emissão de 501 perguntas com 1.500 obras do Livro dos Espíritos. Obras essas de 1.500 que em uma semana acabou. Aí tiveram que fazer a reimpressão novamente. Então, aquilo, muitas pessoas falam da doutrina espírita, mas quando pega alguma coisa sólida da doutrina espírita, então aí a pessoa para e pensa e vê que ali tem lógica em tudo, as perguntas e nas respostas que ali tem. Aí foram feitas várias reimpressões do Livro dos Espíritos. Então, ele já com esses cadernos, já com esses conhecimentos, a espiritualidade falou para ele, o Espírito de verdade, que era Jesus, que falou para ele que ia ficar 1/4 de hora com ele durante um mês. E um mês, 1/4 de hora, 15 minutos, para que ele se acertasse na obra e fizesse pergunta. E foi falado para ele que o Livro dos Espíritos não era só aquilo ali, que ele teria que terminar a obra. Então, quando ele foi na família Rostand Bodin novamente, ele não conseguiu mais o apoio das meninas, porque elas casaram. Então, ele ficou entre ele, os espíritos e 10 médios, fazendo todo esse trabalho. Mas para que ele tivesse sempre o apoio do povo, que também tinham pessoas de destaque, ele fundou a Revista Espírita em 1º de abril de 1858. E tudo aquele conteúdo que ele tinha, ele colocava na Revista Espírita e as respostas viriam. Como muitos enviavam carta para ele, ele colocava na Revista Espírita também, através do estudo. Então a Revista Espírita, que são 12 volumes, foi ali e apoiou ele também na segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, ele trabalhou outros aí. E nesses 10 médiuns, 2 médios que estavam lá com ele, 2 médias femininas, 2 médios femininos, auxiliaram ele. De 10, 2 eram brasileiros, 2 eram brasileiras. Então a gente vê que a doutrina espírita está em todo canto. A gente vê que a doutrina espírita já estava no Brasil. Já tinha um percentual dentro do Brasil. Conforme a gente muito fala desse livro, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós lermos esse livro é trazer de lá para cá o momento da doutrina espírita em cada um de nós. Então, aí surgiu a doutrina espírita, já agora com 1019 perguntas e respostas, que foi publicado, que aí é a segunda edição, em 18 de março de 1860. Aí é o livro que nós temos hoje, imexível. Esse livro, ninguém mexeu nele. Só nosso querido irmão Allan Kardec e os Espíritos. Aí, na pergunta 111 do Livro dos Espíritos, a gente fala assim, quem foi Allan Kardec?
E na pergunta 111, fala assim para nós, segunda ordem, a 107 é a segunda ordem de bons espíritos. E ela destaca vários itens, um dos quais é o 111, que diz assim, segunda classe, espíritos superiores. Que diz assim, reúne a ciência, esses espíritos, reúnem a ciência, a sabedoria, a bondade. Sua linguagem só denota a benevolência, sendo inalteravelmente digna, elevada frequentemente sublime. Sua superioridade torna-se mais do que os outros, apto a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido ao homem conhecer. Então a doutrina espírita chegou para nós dentro do nosso limite de conhecimentos. E à medida que os livros estão se passando conosco, todos nós vamos nos aprimorando através dos sonhos, através de estudos que estamos aqui, os espíritos estão nos intuindo, para que a gente veja mais além do que é necessário para nós. Comunicam-se de boa vontade com aquele que de boa fé procura a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrestres. Para compreendê-la, porém, afastam-se daqueles a quem apenas a curiosidade anima, ou em quem a influência da matéria desvia da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e nos oferece, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, Hippolyte Léon Denisard aqui reencarnou para trazer para nós um avanço, um esclarecimento que a humanidade já merece saber. Então, tudo isso que acontece no livro dos Espíritos, nós temos a necessidade de saber e buscar. Doutrina espírita é essa que tem sempre como princípio que nós falamos, e muito deixa escapar, nós ficamos assim, às vezes, parados pensando, por que as pessoas deixam a doutrina, não dá devida atenção à doutrina, pela sua singeleza e clareza. E nesse livro aqui, que foi publicado em 1859, que é o livro que é o Espiritismo, fala assim para nós. O Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec, baseada nas evidências da sobrevivência da alma e da comunicação dos espíritos com os homens por meio da mediunidade, a existência de Deus, a existência do Espírito, a pluralidade das vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos são os princípios básicos da doutrina espírita. Queiramos ou não, como a gente vai ver aqui na frente, todos nós vamos desencarnar. No livro Obras Póstumas fala para nós de onde viemos, que estamos fazendo aqui, qual é a nossa meta. O que nós temos que fazer para ser bem assistido do outro lado. Aí nós temos a pergunta 648 do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Aí fala ali, a verdadeira lei moral é aquele que pratica a caridade. Mas só a caridade? Praticar a caridade, fazer a caridade, fundamentar-se com a caridade. Não é praticar a caridade, é se envolver na caridade. E assim vem todas as outras leis também. No menor ponto possível, ela se faz presente. Uma outra coisa também que nós, espíritas, muitas das vezes, nós deixamos essas ser envolvido, diz assim para nós, que você é o quê? Eu sou doutrina de Kardec. Eu sou doutrina da mesa branca, da toalha branca e por aí vai. E aqui fala assim para nós, o espiritualismo e espiritualista são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o começo das manifestações. No início, durante algum tempo, elas também foram utilizadas na França. Mas desde que apareceram espiritismo e espírita, compreendeu-se tão bem a sua utilidade que elas foram aceitas imediatamente pelo público. Então, nós somos espíritas.
Nós professamos o estudo da doutrina espírita. Aí, se quiser ir mais além, codificada, elaborada, coordenada pelo nosso querido irmão Hipólito Leon Denisard, sob o apêndice de Allan Kardec. Então, nós somos espíritas. Nós buscamos sempre o melhor para nós. Aí, às vezes a gente fala assim, pergunta que a gente ouve no nosso dia a dia, a doutrina espírita é uma religião? Muitos falam isso. E no livro Obras Postas fala para nós que será o futuro das religiões, quando todos professarem os ideais da doutrina espírita. E aqui nesse nosso livro aqui, que é de Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de Zeus Van Tuyl e Francisco Tilson, aqui são 3 livros sintetizados nesse aqui. Querem aprender sobre Kardec? É esse livro, é o Obras Póstumas e muitos outros, mas esses 2 são os principais, para nós estudarmos a respeito. Então aqui fala assim, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Então a doutrina espírita tem a base fundamental de todas as religiões. Muitos falam que a gente aqui vê isso, vê aquilo e tal. Vocês viram aqui quais são os nossos princípios. Amor constante em nossos corações. E nós vamos mais além, quando muitas pessoas falam que existe o mal, existe aquilo. O mal existe porque o homem o fez, o homem o professor, o homem o criou. Uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente, o Pai. Jamais o Pai iria criar um ser amoroso igual a Jesus e iria criar um outro ser totalmente anverso a Jesus. Isso é impossível. E a doutrina espírita, na época, ela foi berrante diante do clero, porque o clero não queria aceitar isso aí. Então a doutrina espírita, ela é sempre pelo bem, pelo avanço, pelo progresso de todos nós, independente de crença. E aí diz assim, fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, doutrina espírita não tem culto. Aqui muitos falam assim, tem que estar de roupa branca, tá? Roupa branca, azul, roxa, do jeito que vier, está muito bem. Brinca-se até, às vezes, colega, a gente fica brincando, e as pessoa negra então não é espírita, não é filho de Deus? Não tem nada a ver. Todos nós somos filhos de Deus, não é roupa que faz a sua moral. Quem faz sua moral são seus procedimentos, seus atos diante. Então, não é roupa, não é calçado, não é posição social que vai fazer a pessoa. Não tem culto, não tem rito, a doutrina não tem rito, nem templos. Nós temos assim, igual aqui, nós procuramos ter um local para que a gente possa se reunir e divulgar a doutrina espírita. E que entre os seus adeptos, nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Doutrina espírita, ninguém é sacerdote, ninguém é maior que ninguém, todos somos iguais. Conforme eu estou falando aqui agora, a gente está preparando todos os jovens para virem dar continuidade a toda a nossa tarefa que nós já fizemos e estamos fazendo. É por isso que nós trazemos sempre essas informações. Em 1880, perguntaram ao Chico, o Chico perguntou, o Chico daquele, quando estava assim, ele dava aquela pausazinha, aí ele voltava e perguntava assim, 1980, hein? O que é que vocês querem, o que é que vocês acham que é tal de mídia? A pessoa diz, Chico, mídia parece alguma coisa aí do espaço, uma coisa aí de computador, coisa assim. Não, que eu ouvi, quer dizer, nessa que ele foi, eu ouvi que a doutrina espírita vai ser um dia professada pelas mídias. O que nós assistimos hoje? As lives constantes. Hoje a gente está no carro,
para a gente ter bons assuntos, é só colocar numa palestra espírita e nós, daquela que nós queremos, o tema que queremos, e nós vamos assistindo também. Então, é constante dentro de nós estarmos sempre preparados. E a doutrina espírita é avanço, é progresso. E o planeta está progredindo dentro desse contexto todo e nós junto com ele. Só depende de cada um de nós. Aí, depois que foi lançado o Livro dos Espíritos, aí vieram os outros livros que o Livro dos Espíritos ele trouxe para nós o pontapé inicial, vamos assim dizer, e ele abriu para mais 4 livros, que ele trouxe depois a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Então, ele está sempre, o Livro dos Médiuns, está sempre aqui presente em cada um de nós. Quando foi lançado o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala totalmente da moral, que depende do ser humano, não depende do outro, ali houve um embate durante o clero, que o clero não aceitava isso aí. Não, depende do que eu falar para eles e fizer com eles. Não, depende de cada um de nós. E outro livro também que deu um impacto foi o Céu e o Inferno. Mas por que esse livro foi lançado como Céu e Inferno? Foi lançado já para criar dentro de nós as interrogações. O céu, nós temos uma pessoa amorosa a nós, convive conosco, ela desencarna. Ela foi para o céu, tudo bem. Ela é feliz lá no céu, vendo as nossas dificuldades aqui no planeta Terra? Não. Bem como ela também não se sente feliz vendo a perspectiva do meu erro para que eu vá para o inferno. Aí que surgiram os nossos guias familiares, que vêm nos orientar através no sono, nos indicar o caminho certo a trilhar, para que nós não possamos bater de frente conosco mesmo. Que quando a gente bate de frente conosco mesmo, nós estamos ferindo, em primeiro lugar, a lei de Deus, porque nós temos tudo para crescer. E se nós fracassarmos, não foi o Pai, não foi o outro que fez nós fracassarmos, foi nós mesmos. Então, dentro desses livros, surgiram também a Revista Espírita, trazendo para nós detalhes da vida futura, da vida atual. É só nós pegarmos e nos orientar dentro desse contexto. Aí aqui, no nosso contexto do nosso livro aqui, fala para nós um irmão que, conforme Allan Kardec, nós falamos das crianças, Kardec também, ele se importou com as crianças. E todas as reuniões que ele fazia fora estado, marcava em clubes para fazer essas reuniões, então lá iam todas as famílias. E numa dessas famílias surgiu um irmãozinho chamado Sabor, que ele falou assim para nós. Isso aqui está na Revista Espírita de novembro de 1861, do Espiriticon, em seu pronunciamento sobre o Espiritismo. E esse irmãozinho falou assim para nós: Senhor Allan Kardec, permitir a mais jovem de vossas crianças espírita vir hoje, dia para sempre gravado em nossos corações, vos exprimir a alegria causada por vossa estada entre nós. Essa criança, ele tinha 9 anos de idade. E ele veio fazer essa interrogação a Kardec. Aí a gente para e pensa, o que nós hoje fazemos com as crianças? Procuramos orientar as crianças. O que a gente vê, o que está acontecendo aí fora? Crianças jovens, 2, 3, 4, 5, 6 anos, todas elas vindo para trazer o seu recado. A gente vê que esses espíritos são espíritos que estão totalmente fora da nossa realidade. São espíritos já de escola, espíritos superiores, que estão vindo aqui para nos orientar. Então, essa criança continuou falando: ainda estou na infância, mas meu pai
já me ensinou que são os espíritos que se manifestam a nós. A docilidade com que devemos seguir os seus conselhos, as penas e recompensas que nos estão destinadas. E há alguns anos, se Deus o julgar conveniente, também quero, sob os vossos auspícios, tornar-me um digno e fervoroso apóstolo do Espiritismo, sempre submisso ao vosso saber e à vossa experiência. Em recompensa por estas breves palavras ditadas por meu coraçãozinho, conceder-me-eis um beijo que não ouso vos pedir. Então, já uma criança naquela época trazendo essa informação. Aí a gente pergunta, não é um espírito que também veio para auxiliar na divulgação da doutrina? E que ele continuou na doutrina espírita, dando o discernimento dela, fazendo com que ela progredisse no meio de nós? Então, a doutrina espírita está presente, queiramos ou não, ela está presente dentro de nós. No nosso livro Consolador, dá uma definição para nós da doutrina dessa forma. A doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. A doutrina espírita não para, os avanços são constantes. Nós não podemos parar para a doutrina. Constantes. A doutrina espírita será sempre um campo sobre as investigações humanas, como os outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Nós estamos sendo constantemente aperfeiçoados e orientados. Aí, aconteceu, certa feita, com o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, uma pessoa chegou para ele e fez a segunda pergunta. Certa feita, um jovem foi a Uberaba falar com o Chico Xavier. Isso é uma pergunta que foi semana passada mesmo, nós ouvimos aqui no Centro Espírita. Eu queria que o médium, quer dizer, o Chico, lhe desse uma opinião sobre o que falar a respeito da doutrina espírita. Esse jovem era um entusiasta, estudioso e queria elaborar na divulgação da doutrina. Chico, com sua meiguice, falou ao jovem: meu filho, fale sobre Allan Kardec. E ele perguntou sobre Allan Kardec. A colocação de Chico causou um grande constrangimento ao jovem, que, contrariado, questionou: mas falar sobre Kardec? Kardec todo mundo conhece. Eu queria algo novo, algo que relacionasse o espiritismo com a ciência. Kardec já está superado. Então, nós não conhecemos Kardec e muitos já julgam que Kardec está superado. Nós aqui estamos falando 1% do homem Kardec e da doutrina espírita. Aí Chico, continuando com a sua mesma meiguice, respondeu: meu filho, Allan Kardec ainda é um desconhecido. Então, Kardec para nós ainda é desconhecido. Nós não conhecemos Kardec. Quando a gente lê aqui que ele é um espírito superior, isso dá impacto a nós. Um espírito superior no meio de nós. Um espírito que falava com Jesus, com Luís, com Fênelon, com Erasto, falava com os espíritos do outro lado, emancipava para conversar com os espíritos, pedindo apoio e orientação para a elaboração da doutrina. Então, são espíritos que estão conosco aqui nos fortalecendo. Aí, no livro Obras Póstumas, já no finalzinho de Kardec, que quando ele elaborou, terminou a obra, eles falavam para ele que era para ele agilizar as obras, que ele estava para desencarnar, porque ele estava sofrendo já de um determinado mal lá, e ele veio a desencarnar por aneurisma. Então, antes dele reencarnar, eles falavam com ele: vá, faça o melhor que você possa para que você deixe a obra praticamente pronta. Aí ele fez o melhor que pôde para que quando ele desencarnasse. Aí,
certa feita, já bem próximo ao seu desencarne, um espírito falou assim para ele: muitas das vezes nós achamos que fazemos a nossa obra, ela está terminada. Não, ela está em obra e nós temos que dar continuidade a executar aquela obra que nós deixamos pela metade. Então, aí falaram assim para ele: prossegue o teu caminho sem temor. E se ele está semeado de espinhos, assegure-te que terás grandes satisfações antes de voltares um pouco para junto de nós. Aí Kardec pergunta: o que quereis dizer com essas palavras um pouco? A resposta: não permanecerás por muito tempo entre nós. Será preciso que retornes para terminar sua missão, que não pode ser terminada nessa existência. Então, eles já haviam preparado a ele que ele teria que voltar, que ele implantou a doutrina, mas agora ele tem que trabalhar e divulgar a doutrina espírita. Então, colocando aqui dentro de um contexto da interrogação, se ele veio ou não, a doutrina espírita está aí. Alguém divulgou, alguém fez com que ela chegasse até nós. E se chegou até nós, é porque foi necessário, para que nós já somos aqueles continuadores da obra de Kardec. Aqui foi lançado também, para nós fixarmos aqui no Brasil, um selo sobre a doutrina espírita. Fala assim, alguma coisa assim para nós. O chefe do gabinete do ministro das Comunicações e de várias outras autoridades, tendo por ponto alto a leitura da saudação do excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, que assim concluiu a sua mensagem. Allan Kardec ensina pela prática o amor cristão, pregador de solidariedade humana, e assim a homenagem que hoje a ele é prestada tem um sentido humano e cristão, porque é exaltada a personalidade que quem nos longos anos de vida demonstrou acentuado amor ao próximo, quando Kardec fez 100 anos de desencarne. O selo de centenário da imprensa espírita brasileira. A empresa brasileira de Correios e Telégrafo foi dirigida em 18 de abril de 1968 pelo presidente da Federação Espírita Brasileira. Requerimento pedindo a emissão de um selo postal comemorativo do primeiro centenário da imprensa espírita brasileira. Autorizada a missão na tiragem de 1 milhão de exemplares que foi lançada. Esse selo é um selo que tem no seu cômputo o nosso querido irmão Teles de Menezes. Então a doutrina espírita também se faz presente. Nada melhor que o correio, para que nós também somos apreciadores, defensores e também militantes da doutrina espírita. Então, com esse aneurisma, Allan Kardec veio a desencarnar. E quando ele veio nesse desencarne, quando aconteceu com ele, lá já na pompa fúnebre, o nosso querido irmão Camille Flammarion fez um discurso a Kardec, dando adeus, né, do que ele passou aqui com a gente, ficou aqui com a gente, trouxe a doutrina para nós. E já falar só a parte final do discurso, Camille Flammarion disse assim: aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-te os olhos, para não mais se abrir, não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é neste envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor, e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que
que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se acha aniquilada com a sensação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista. Assim sendo, convido a todos sempre a estudar, buscar as origens da doutrina espírita, do nosso querido codificador. E pedimos ao nosso querido Mestre Jesus que fortaleça nosso querido irmão Allan Kardec, por ele ter conseguido dar a termo a sua missão, para que todos nós possamos, cada vez mais, baseando nesses princípios, também valorizar o nosso dia a dia. Paz a todos. Nós agradecemos ao nosso querido agalhador pelo estudo que ele preparou para nós, com tanto carinho. E bom a gente saber que a gente pode rever e escutar novamente esse estudo através da mídia, né? Isso nos facilita muito, é um estudo muito precioso, que vale a pena a gente ver e ouvir, né? Que bom que temos esse recurso, né? Através do Instagram, do Facebook. Muito bom, muito obrigado, tá, Galhardor, por tudo que você trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se posicionem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor forma possível em nossa cadeira, fechando os nossos olhos, lembrando que temos o nosso anjo da guarda a nos ouvir. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Que possam os nossos mentores, os mentores dos médiuns, estarem aqui presentes para que possamos receber os melhores fluidos, aqueles que vão atender às nossas necessidades. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Caridade para com os criminosos. Jesus morreu crucificado, e ao seu lado foram crucificados 2 ladrões. Quando outras pessoas blasfemaram e zombaram de Jesus, esses ladrões também o insultaram. Um dos ladrões, arrependido, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás no paraíso. Não devemos fazer diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezemos ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre nós, a fim de nos servirem de ensinamentos. A verdadeira caridade é, e dentre outros, um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Não devemos julgar o comportamento, a atitude dos nossos irmãos, para que não seja aplicada a todos nós